E Silvia, isso foi muito inspirador. Como foi que vocês chegaram lá no Verbo da Vida? Então, essa igreja que a gente fazia parte, ela terminou fechando, porque houve uma situação lá com a família pastoral, né? E ele terminou saindo daquela igreja. Antes de eles saírem, a gente já se apercebia que havia uma crise acontecendo nos bastidores, né? Havia alguma fragilidade ali. E Gilson procurou eles para conversar, né? E entendeu que realmente havia uma situação acontecendo. E a liderança da igreja não reconhecia aquela fragilidade, aquele problema. E foi bem doloroso, porque nós éramos muito envolvidos na igreja, muito mesmo. E a gente resolveu sair calado, sem comentar nada com ninguém, né? Era algo que a gente enxergava e que algumas pessoas não enxergavam, né? Na verdade, a maioria das pessoas. Mas a gente viu, assim, a igreja caindo espiritualmente. As pregações não eram as mesmas, os resultados não eram os mesmos. Não havia aquela presença de Deus como no início, sabe? As coisas deram aquela esfriada na igreja em si. Isso começou a afetar a vida de pessoas. Com certeza, né? Quando a fonte não está fluindo, tem alguma coisa que não está acontecendo bem. Aí a gente resolveu conversar com a liderança e sair. Só que antes disso, antes de chegar nesse ponto assim, a gente já tinha conhecido o pastor Bud, né? A gente já lia alguns livros, tinham pouquíssimos livros do irmão Reagan. E tinha umas irmãs lá na cidade que tinham uma livraria, elas eram dessa igreja que a gente fazia parte. Sempre que tinha alguma novidade, ela sempre avisava para a gente, chegou uns livros novos lá. E eu lembro que nessa época, o Ministério de Valnice aqui no Brasil estava no início, da irmã Valnice Milhões, né? Já estava na televisão? Já estava na televisão, né? E ela recomendava esses livros de Kenneth Reagan. E um dia o pastor Bud foi no programa dela para divulgar a escola. Ela convidou ele, disse qual era a referência que ele tinha, né? E divulgou o trabalho dele. E ele já estava em Campina Grande e a gente estava desejando, né? A gente vendo já aquele esfriamento na igreja, a gente estava desejando. Tanto que até Gilson convidou o pastor Bud, falou com a liderança e pediu autorização para convidar o pastor Bud para ministrar lá nessa igreja. O pastor chegou a ministrar 2 vezes lá. E a gente se aproximou, né, dele, por causa dessas referências dos livros. A gente ficou sabendo que ele tinha estudado na escola de Kenneth Reagan. E aí, por causa disso, a gente foi abençoado pelos livros. Então, a forma como o pastor pregava era muito semelhante à linguagem dos livros, né? Aquela linguagem de fé era muito semelhante. E a gente foi muito abençoado por aquilo. Então, a gente começou a ir para onde ele estava pregando, né, nessa época ainda da igreja. Quando ele tinha algum culto durante os dias que não coincidiam com os dias de culto na nossa igreja, a gente sempre estava lá. E a gente convidou outras pessoas para irem conosco, né? Um exemplo disso hoje é o apóstolo Guto, Suelen, que hoje estão na liderança do nosso ministério, do Verbo da Vida. Ele assumiu o lugar do pastor Bud na presidência do ministério, e Guto era uma das pessoas que estavam junto quando a gente se aproximou do pastor Bud. Era seu amigo já antes? Ele era paraquedista junto com Gilson. Gilson fazia paraquedismo, né? E ele treinava lá junto com o Guto, saltavam juntos, e Gilson já evangelizava Guto. Guto já tinha se convertido, teve um pouco de tempo nessa igreja, né? E depois que ele se converteu e estava nessa igreja, foi quando a gente começou a ter esse contato com o pastor Bud. Só que ele se aproximou do pastor Bud de uma forma muito mais intensa, porque ele não era tão ligado com essa igreja como nós, né? Ele não tinha nenhum vínculo assim forte. Ele não era envolvido na obra dessa igreja. Ele estava chegando na igreja, e aí quando começou a ter essas coisas, ele se ligou mais ao pastor Bud. E ele foi primeiro do que a gente. Depois que Guto foi, com Suelen, foi que nós começamos a ir. A gente frequentava as reuniões que o pastor fazia durante a semana, mas ainda não tinha havido esse desligamento. Mas chegou aquela convicção no nosso coração que a gente precisava mesmo se desligar, e a gente saiu, né? Fomos para conviver lá com a obra que estava começando na casa do pastor, era na casa dele. E aí foi que a gente, de fato, começou a se envolver, né, participando das coisas, ajudando naquilo que podia, mas
foi a partir disso aí que a gente chegou no Verbo da Vida. Já era Verbo da Vida? Já tinha um nome Verbo Desde da Vida? o início que ele tinha. Quando nós começarmos a igreja, quando abrir a igreja e for formalizar isso, vai ser Verbo da Vida o nome. Ele tinha essa convicção no coração, ele tinha esse nome no coração. E foi assim. Quantas pessoas faziam parte dessa reunião? Rapaz, acho que 10, 15 pessoas, né? Eram pessoas que depois que a gente estava lá, a gente começou a convidar. Uhum. E depois que aconteceu isso na igreja, outras pessoas começaram também a ver que a igreja estava passando por um esfriamento, e eram pessoas muito fiéis, muito fervorosas, que não queriam ficar só naquele nível. Então elas saíram e começaram a procurar, e vendo que a gente tinha saído, começaram a nos buscar. Vocês estão frequentando aonde? Para onde vocês estão indo? A gente está indo para uma reunião. Não era uma igreja ainda formada, não tinha templo, não tinha nada, era uma reunião na casa dele. E aí, a gente pode ir também? Pode. E a gente começou a convidar essas pessoas, começou a ir mais pessoas, e essas pessoas começaram a convidar outras pessoas, né? E a coisa começou a acontecer. E essas reuniões eram quantas vezes por semana? Rapaz, a gente tinha reuniões na quarta-feira, que era uma reunião de oração. E depois ele começou a fazer, na sexta-feira tinha um culto de ensino numa escola. Não era na casa do pastor, era numa escolinha chamada Crianças do Brasil. Era da irmã de um dos pastores que começaram uma igreja lá em São Paulo, em Guarulhos, com o pastor Bud, né, antes dele ir para Campina Grande. E essa mulher, ela tinha uma escola de crianças, né? E ela cedeu o espaço para ele fazer essas reuniões na sexta-feira. Então a gente se reunia na quarta-feira na casa dele, de oração, na sexta era para ensino, e no domingo depois ele começou a fazer um culto na casa dele também. Logo depois a gente alugou um prédio, ele viu que a coisa já estava indo, rapidinho, né? Muitas pessoas querendo vir, não cabiam. No primeiro culto de inauguração, acho que o prédio cabia em torno de 100 pessoas. A gente já tinha a igreja lotada. Nossa. Né? Então, foi rápido o crescimento. A gente passou um ano nesse prédio e fomos para um prédio que cabia mais ou menos 500 pessoas. Quando nós fizemos o primeiro culto, nesse segundo prédio, já estava lotado de novo também. Então, foi assim, foi um crescimento forte. Estrondoso e rápido. Foi muito rápido. Né? A escola cresceu, muitas pessoas começaram a ser ensinadas, né, dentro da escola, do centro de treinamento, e foi, assim, maravilhoso. Então, essa escola, o Rema, não era Rema ainda, era escola de treinamento, não é isso? Era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Depois de quanto tempo, depois que abriram a igreja, que começou o centro de treinamento? Ou sempre os dois caminharam juntos? Os dois caminharam juntos. Acho que a gente abriu a igreja, acho que um mês, no máximo 2 meses antes de começar a escola. Que já fazia parte da visão do pastor Bud, já caminhar nessa linha já, né? Na verdade, quando o pastor Bud chegou em Campina Grande, ele não queria abrir igreja, ele queria abrir a escola. O que tinha no coração dele era começar uma escola para ensinar a palavra, que foi a missão que Deus confiou para ele inicialmente. Vai para o Brasil ensinar a minha palavra para o meu povo, para que eles sejam libertos. Havia muita religiosidade, né? Havia muita falta de conhecimento. E a missão do coração dele era ensinar a verdade que liberta. Né? Deus não ensina a verdade para te prender. Ele ensina a verdade para te libertar. Né? A verdade, ela é libertadora. E quando ele chegou, ele esperava que alguém, alguma igreja, alguma coisa que já estava formada, abrisse a porta para ele estabelecer a escola dentro de uma igreja que já funcionava. Né? Fortalecer aquela igreja local. Mas lá em Campina Grande não teve essa abertura. Né, os pastores ficaram um pouco travados, né, achavam que não conheciam muito ele, e ficou aquela coisa mais fechada mesmo, e quando ele não conseguiu nenhum espaço em uma igreja para abrir a escola, ele orou, né, falou com o Senhor, e Deus liberou ele para abrir uma igreja, para que a escola pudesse ter uma referência, pudesse ter uma base. Né, e aí ele abriu a igreja, começou a igreja, acho que 1 mês ou 2 no máximo antes, eu não lembro bem de datas, mas foi rápido. E a gente começou a escola junto, praticamente junto. Então, dias de terça, quinta e domingo funcionava a igreja. Segunda, quarta e sexta funcionava o centro de treinamento. Né? E a gente começou assim.
Passamos o primeiro ano nesse prédio pequeno, só com o primeiro ano, e depois nos mudamos para esse prédio maior, que tinha 2 salas de aula, para que pudesse ter o segundo ano, né? Então, foi mais ou menos assim. Isso mesmo. Silvio, seu marido, depois ele ficou bem famoso no Verbo da Vida, né? Todo mundo já ouviu falar de Gilson. Quando foi que vocês dois conseguiram se lançar mesmo e começaram a se integrar de verdade para ficar tão forte no ministério como vocês ficaram? Como foi que se desenvolveu isso? Então, em 2007, né, Gilson ele teve um tumor e precisou passar por um processo de cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia, e ele se firmou na cura dele. Ele começou a crer para ser curado. E ele foi. Né? Ele recebeu um diagnóstico de ter apenas 3 meses de vida. Né? Já estava uma coisa muito grave quando se descobriu aquilo. E ele já era envolvido na igreja. Gilson era diácono na igreja. Mas ele pegou aquilo assim com uma convicção, com uma firmeza, e ele de fato buscou receber a cura pela palavra, né? Crendo pela fé. E aconteceu, né? Ele, depois disso, né, ele começou a se dedicar muito mais do que antes. E começou a assumir a responsabilidade de transmitir para as pessoas aquilo que ele tinha recebido. Né? Então, ele começou mesmo a buscar, a ministrar a cura para as pessoas, né? Salvação, novo nascimento. Ele dedicou a vida dele de uma forma muito mais intensa depois dessa fase. Né? Quando você tem uma experiência com Deus assim, aquilo muda tudo, né? Transforma tudo. Você vê que em você não tem muita coisa de vantagem. Você não é nada sem a palavra. E a gente sabe que a gente é amado, mesmo antes de se converter. A gente sabe que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho. Né? Esse amor, ele é mesmo antes. Não é só quando você se torna o que Deus quer que você se torne. Esse amor é incondicional. Deus te ama, Deus ama as pessoas, Deus ama o mundo. Mas quando você tem essa experiência pessoal, com o amor de Deus, com Deus te alcançando de uma forma tão forte como foi a dele, né? Você ter 3 meses de vida, aquele diagnóstico. Eu lembro que um médico falou para mim, quando ele foi fazer a radioterapia, o homem desse exame aqui, é esse homem que está aí? Eu disse, é o meu esposo. Eu estava grávida de quase 9 meses. E o médico olhou para mim e disse assim, esse homem está morto. Ele falou com essas palavras. E eu lembro que, na época, eu disse, doutor, vamos fazer o seguinte, não fala com essas palavras para ele, faça a sua parte e vamos deixar Deus fazer a parte dele, tá certo? Não adianta você ficar discutindo com o médico a sua fé. O médico, se você quer buscar a palavra, busque a palavra. Exatamente. Mas se você vai buscar um médico, ele não vai falar a palavra para você. Se quer buscar a palavra, busca um pastor, busca um ministro. Né? Ele não tinha a palavra. Então não adiantava você ficar debatendo com ele ali. Então eu disse, doutor, faz sua parte e deixa Deus fazer a dele. E vamos crer. Né? A gente está crendo e vamos ver esse resultado final. Gilson tinha que fazer 30 sessões de radioterapia. Na 21ª ele teve alta. Né? Ele foi fazendo as sessões, né? Fortalecendo a fé, até que a coisa aconteceu, né? Ele está no Senhor, ele não morreu desse problema, né? Ele teve complicações por causa de outras coisas, mas já 13 anos depois. Uau. Né? Então, Gilson viveu muitos anos pela fé, né? Crendo naquilo que a palavra falava. Então, foi a partir dessa cura que ele começou a se dedicar muito mais ministerialmente falando, né? Ele já era muito ativo no sentido de evangelizar, de buscar pessoas, mas quando ele teve essa experiência, ele de fato assumiu o chamado ministerial que ele já tinha, mas que de alguma forma não estava ainda estabelecido. Ele não tinha clareza absoluta ainda sobre essa questão do chamado ministerial. Gilson era um profeta. Isso que eu ia te perguntar agora. Né? Ele era um profeta de Deus e vou te falar, ele era um homem muito sensível e muito guiado. Ele foi um profeta como poucos que eu conheço hoje. Ele tinha uma percepção muito aguçada, era muito firme na palavra, ministrava debaixo de uma inspiração muito forte.
e alcançou a vida de muitas pessoas, né? Ele abençoou a vida de muita gente através da palavra de Deus. Mas foi somente depois dessa experiência, né? Eu estava do lado, passando por tudo, crescendo junto com ele, desbravando as coisas junto com ele, as dificuldades, as circunstâncias, e aquilo fortaleceu a gente como casal e também como cristão, né? Com certeza. E a partir disso aí a gente foi obedecendo aos passos que Deus foi dando. E as pessoas, sabendo do testemunho, começaram a convidar mais, e outras portas se abriram. E ele viajava muito mais do que eu, na verdade, porque eu tinha crianças pequenas, né? Tinha um bebezinho, como eu falei, eu estava grávida de 8 para 9 meses, quando a gente descobriu essa questão de Gilson doente. E aí eu não podia viajar tanto com ele, né? Como ele tinha essa liberdade maior para viajar, por causa das crianças, né? Mas ele foi, e às vezes que eu tinha oportunidade, eu ia também.